num canalzinho que eu tenho, basicamente, por enquanto ele é só para isso, no YouTube. Ou como diziam os professores da faculdade, YouTube. Eu achava tão fofinho. Então, se ficar alguma questão, né, quiser rever, tá lá. Bom, o que eu pensei, né, para essa aula? A gente veio numa toada, né, de de como tirar as ideias da cabeça, depois como estruturar a introdução, e aí a consequência é como estruturar o seu desenvolvimento. Tudo, né, está conectado. Eu falo que a redação é uma grande espiral, porque quando você está pensando na introdução, você está pensando no projeto de texto. Para pensar o projeto de texto, você está pensando em como você vai tirar as coisas da sua cabeça e o que vai em cada etapa. Então, o que vai na introdução, o que vai nos seus desenvolvimentos. Então, ainda que a gente possa desmembrar tudo isso, a gente vai passar várias e várias vezes pelo mesmo lugar, observando coisas diferentes a cada vez que a gente olha, né? A cada vez que a gente passa por esse lugar. Então, é a possibilidade de fazer um olhar bem formal, bem desmembrado, que ajuda, né? Que lá na primeira aula eu falei da divisão em camadas, né? A redação tem camadas sobre as quais a gente tem que dar atenção, para as quais a gente tem que dar atenção. E não percam isso de vista, né? Cada etapa no seu lugar. Eu brinquei agora há pouco, né? Que a Nath fez uma pergunta e eu falei, putz, como é que eu vou dar uma aula especificamente sobre essa dúvida e tal? E aí eu falei, mas isso é problema da Cora do futuro. Tem muito isso na redação. Aí eu decidi que eu vou fazer isso. Como eu vou executar é problema do meu eu do futuro. É um eu do futuro que daqui 10 minutos você vai precisar dele. Mas é libertador no sentido de eu penso em uma etapa de cada vez, eu penso em uma camada de cada vez, para que elas funcionem todas juntas. Né? Acho que é por aí. Vou tentar ser rápida. Nas teorias de ensino, de redação, de metodologias de escrita e especificamente do gênero dissertativo argumentativo, desse texto de vestibular, muito escolar que a gente conhece, é um parágrafo padronizado, né? Um parágrafo que corresponde a tudo que a gente precisa cumprir, tudo que a gente precisa atingir para dar certo. Só que, né, também vai muito aí na linha da dúvida da Nath, ele é uma estrutura, ele é um esqueleto. Para eu conseguir preencher bem, né, não basta só cumprir essas etapas. Elas são fundamentais porque elas são, eu vou repetir, estruturantes, elas são basais, elas são balizares. Eu gosto muito do termo balizar, porque me lembra quando eu tirei carta para dirigir, e aí tinha os quatro pauzinhos, né, para fazer a baliza, né, para conseguir encaixar o carro ali dentro. Então, se eu não tivesse os pauzinhos, se eu não tivesse as referências, eu não sabia fazer aquela manobra, né? Hoje os pauzinhos foram substituídos por outras referências, né? Então, se eu estou estacionando o meu carro, que é o carro que eu, quando podia sair de casa, saía todos os dias com ele, eu tinha lá as referências de tamanho, e aí eu olhava os carros em volta, né? Os dois carros, falava, é aqui que eu vou encaixar. Então, é uma estrutura que eu conheço, uma estrutura fixa, que eu encaixo numa outra estrutura fixa, por isso balizar. Então, a gente sabe que a gente tem que fazer isso. Mas cada vez que a gente estaciona um carro, a gente tem um contexto diferente. Um carro maior, um carro menor, estacionar na frente da moto, estacionar atrás da moto, estacionar o carro que não é seu. Você não pode saber estacionar só um carro e só entre 4 pauzinhos. Você precisa fazer mais do que isso. Então, se de um lado você tem que ter todas as estruturas fixas do parágrafo padrão, também tem outras coisas que se encaixam nele. Eu não vou dar conta de todas elas hoje, não é do meu interesse dar conta de todas elas hoje, porque é muita coisa. Mas é do meu interesse que a gente fixe essa estrutura. Porque se de um lado eu não posso
passar a vida toda de motorista, sabendo estacionar só entre 4 pauzinhos, muito dificilmente eu vou saber estacionar em qualquer lugar se eu não souber os 4 pauzinhos. Fez sentido? Eu preciso saber a estrutura básica fixa, formalzona, para poder me aventurar em autorias mais subjetivas dos meus próprios textos e dos contextos das provas, tá? Então, o que tem que ter? Quais são os 4 pauzinhos, vamos dizer assim, do parágrafo padrão, né? Do padrão de parágrafo. Um tópico frasal que orienta o detalhe que vai ser debatido naquele parágrafo, naquele momento do texto, naquele parágrafo. O tópico frasal, você já deve ter visto isso na escola, em outras aulas e tudo mais, ele é um conjuntinho de frases, às vezes isoladas em um pedaço do parágrafo, às vezes geralmente é no começo, e muitas vezes diluído ao longo do parágrafo, que vai apresentando e reforçando a sua opinião. E isso, pelo amor de Deus, de todos os deuses dos textos, não faça tópico frasal desconectado da frase tema. Tem um exemplo hoje aqui na parte prática para a gente olhar isso. É uma aluna já bastante avançada, que ela estava falando tudo certo, estava tudo correto, mas ela não estava se conectando à frase tema. Então, isso tem a ver com o que a gente falou semana passada e com o que a gente falou na semana anterior. O nosso norte, a nossa bússola, né? Aquilo que diz pra gente se o texto está caminhando para o lugar certo, é a frase tema, é a pergunta da proposta de redação. Se ela é a nossa bússola, o que é, né? Uma bússola é um ponteiro, um indicador, o apontador do meu rumo, né? De para onde eu vou. Então, se eu, por exemplo, pensando um pouco na pergunta que a Nath fez, eu tive aqui uma ideia para argumentar, aí eu acho que ela é boa. Você precisa testar se ela é boa. Então, você precisa ver se aqueles detalhes da ideia respondem à frase tema. Só que se eles respondem à frase tema dentro do tópico frasal que você está debatendo. Então, em termos, né? Vamos separar. Tem a frase tema. Da frase tema, a gente extrai, a gente destaca, a gente retalha a nossa opinião. A gente fala, isso aqui, a primeira redação que a gente fez juntos, né, que a gente debateu juntos, que foi a das vestimentas religiosas nos esportes, se isso era uma inclusão ou uma exclusão. Aí a minha cabeça já fez assim, é inclusão, é bom. Então tá, então essa inclusão, tá conectado à frase tema, mas é também o disparador, o gatilhozinho do meu tópico frasal. Então eu vou fazer um tópico frasal mais ou menos assim, o uso de vestimentas religiosas para praticar esportes é uma forma de incluir, é uma forma de inclusão, é uma forma de incluir pessoas religiosas nessa prática. Esse é o coração, é o núcleo duro do meu tópico frasal, que depois eu vou ter que arrumar, vou ter que deixar mais bonitinho, mas é dali que vai partir o meu desenvolvimento. Então, você viu que o meu desenvolvimento 1. Você viu que ele é completamente conectado à frase tema, inclusive é paráfrase da frase tema. E tá tudo bem ele ser paráfrase da frase tema. Aí, uma coisa está sempre conectada à outra, redação é fazer relação, né? Redação é conectar pedaços. Então, destaquei da minha frase tema, defini qual é o meu tópico frasal, vou definir qual é o meu exemplo. Então eu vou pegar o exemplo de que as mulheres não podiam dirigir, não podiam votar, aí elas conquistaram esse direito, aí com poder praticar um esporte é um outro direito que elas conquistaram. Se elas perderem o hijab para jogar, né, se elas não tiverem um incentivo de uma roupa esportiva específica para jogar, elas vão perder um direito. Perder direito não é inclusão. Então, eu vou usar isso para demonstrar que aos poucos elas vão ganhando direitos. Então, eu vou testar se isso funciona com o meu tópico frasal e desenvolver. E aí, essa conclusão que reafirma a ideia central, ao mesmo tempo que retoma o exemplo,
desculpa, ao mesmo tempo que retoma o exemplo, ela é, às vezes, diluída ao longo do parágrafo, às vezes é um fechamento mesmo, e fica mais fácil de ver se a gente vê no exemplo, nos exemplos práticos que eu vou mostrar. Uma coisa que é interessante, eu não sei se vocês já perceberam isso olhando esses 3 tópicos, essas 3 bolinhas, é que a estrutura do parágrafo padrão é muito parecida com a estrutura de uma redação, né? Uma abertura, um desenvolvimento e um fechamento. O tópico frasal é uma o parágrafo padrão é uma mini redação. Ele é uma forma de dividir em etapas o teu pensamento, né, e geralmente em 2 etapas, se a gente tem 30 linhas em 2 etapas, mas você vai começar, desenrolar, fechar, começar, desenrolar, fechar, dentro de uma estrutura média, que é a estrutura maior. E se a gente for para a frase, ela é assim também, né? Ela começa, sujeito, geralmente, desenvolve com verbo, seus predicados, e tem um fechamento ali com algum complemento, alguma coisa assim. Então, bonito de observar e é mais do que bonito, acho que é útil perceber que a língua se organiza nessas estruturas pequenas, médias e maiores, né, grandes, que dão um projeto textual geral. E aí, só para fechar um pouco essa ideia de parágrafo padrão, essa teoriazinha aqui que eu tentei deixar bem redondinha, assim, para a gente não ficar muito dando barato na teoria. O parágrafo é uma unidade de composição textual. Então, assim como no poema a gente tem a estrofe, a gente tem o verso, no texto em prosa a gente tem o parágrafo, a gente tem a frase. Tá? Acho que esse paralelo é legal de parar para pensar. E no poema a gente tem poema com verso livre, poema que é uma estrofe só, poema que cada verso compõe uma estrofe, poema soneto, que é 4-4-3-3, e verso isso, verso aquilo. Tudo isso pode. Nos textos também, na prosa também. Na redação, a gente não pode fazer um monobloco, né? Começa e vai até o final sem paragrafação. Isso é penalizado hoje em dia. Já não foi, hoje em dia é. Não foi a coisa de 10 anos atrás. Tá? Já faz bastante tempo que isso é penalizado. Então, tem que ter essa divisão em unidades. Tá? Isso é uma coisa importante. E aí, nessa unidade, se desenvolve uma ideia central. Então, como eu tinha falado, o hijab é uma forma de inclusão como vestimenta esportiva. Então, isso é uma unidade porque, na segunda parte da mesma unidade, porque as mulheres conquistaram aos poucos os espaços sociais e o esporte é mais um espaço social que elas conquistaram. Então, pronto, definir quais são os termos que eu vou discutir nesse parágrafo, quais as ideias. E aí eu fecho isso. Eu posso, num outro parágrafo do mesmo texto, colocar que pode parecer assustador para a cultura ocidental, que essas mulheres se sintam obrigadas a usar hijab para jogar. E isso pode gerar uma onda de resistência, e ela é compreensível, mas ainda defendendo a minha opinião geral, né, é uma onda de resistência preconceituosa, fechada em uma bolha, cega para os problemas que são do outro, né, para os problemas diferentes. Então, você vê que aqui a minha ideia geral de tópico frasal tá maior, zona, tá? Tá um pouco ainda confusa. Eu precisaria condensar mais, precisaria trabalhar mais cada uma das minhas frases. Mas a ideia geral eu tenho. Né? As mulheres ocidentais que já conquistaram muitos espaços na sociedade, né, muitos espaços de destaque, de privilégio, de dominância na sociedade, não conseguem entender que a hijab faz parte de um outro processo que não é o delas. Né? Então, tá vendo? Já consegui condensar, mas eu não explicitei nada ainda, eu não exemplifiquei nada. Nessa unidade de composição textual do meu segundo parágrafo, eu vou ter que puxar outro exemplo, que é o exemplo da ministra do não sei o que lá na França, que falou tal coisa, e eu vou mostrar, olha, tá vendo? Ela é ministra, ela pode falar isso, porque ela
é ministra, né? Ela tem um espaço na sociedade muito mais amplo, de muito mais destaque, de muito mais conquista de direitos, de respeitos. Ela goza de muito mais direitos do que a mulher que ainda precisa usar hijab. Eu podia usar outro tópico frasal nessa segunda unidade, falar assim, olha, não é opressão porque ela quer, é a fé dela. Opressão será obrigá-la a tirar o hijab. Assim como, aí eu já trago um elemento externo, seria uma opressão obrigar o jogador cristão a parar de fazer oração antes de entrar no campo. Sabe, eu trago e faço uma análise. Então, isso já é exemplificação, tá? E tudo isso em unidades diferentes, todas conectadas àquela frase tema que me perguntaram no começo. E eu já falei um pouco isso antes, mas vocês percebem que cada uma dessas ideias, dessas frases dentro de uma unidade é dividida em etapas, né? Então, a gente tem uma ideia central que se desenvolve demonstrando etapas de raciocínio. É muito interessante observar na redação uma coisa que parece que para as exatas é tranquila. Eu não sou, acho que as pessoas que estão aqui me conhecem, sabem, e as que não já devem ter reparado, eu não sou boa em exatas, eu me esforço, eu me dedico, eu gosto de uns papos, né, assim, sei lá, sobre astronomia e tal, mas eu não sou das exatas, tenho dificuldade de fazer contas, me pedir a tabuada do 7, eu vou travar. Mas se eu tiver alguém que sabe me conduzir num raciocínio exatoide, me mostrando as etapas desse raciocínio, eu vou acompanhar bem. Porque eu não sou burra. Eu só não sou boa em exatas, não sou burra. Então eu vou lá, vou acompanhando, né? A pessoa vai. Se numa bela hora essa pessoa falar assim, essa parte, ó, ela vai delegar para mim, não é mais ela que vai fazer. Essa parte você sabe, né? Simplifica aqui e o resultado é esse. O Tico e o Teco já fizeram o quê? O que ele falou? Fudeu. Não entendi, eu também não. Deu errado. Assim, por quê? Porque quem estava escrevendo as etapas do raciocínio me largou. Falou assim, se vira, você tem que saber que isso é uma simplificação e que essa simplificação vai dar aquele resultado. Óbvio. Não é óbvio para ele que é bom em matemática, para esse autor, para mim não. Então, as etapas de um raciocínio textual, a mesma coisa. Algumas coisas são óbvias para a gente, autores dos nossos próprios textos, e não são óbvias para o leitor. Isso é um outro papo para ser mais aprofundado, assim, você pode estar se perguntando nesse momento. Tá, mas o que é óbvio para o leitor, o que não é óbvio para o leitor? Que em matemática, se me mandarem fazer a conta sem pular etapa, eu sei o que fazer. Em redação, se me mandarem escrever sem pular etapa, eu vou falar, mas quais são as etapas? E aí eu vou ter que falar, depende, tá? Acho que nos exemplos práticos, nos estudos de caso, isso fica um pouco mais evidente. E aí você precisa parar para pensar que você e o leitor, seu leitor, dividem o mesmo mundo, o mesmo planeta. Você está escrevendo para um leitor que lê com proficiência na língua em que você escreve, né? Porque senão seria levar à exaustão. Cada palavra que você escreve, você teria que explicar o que ela significa. Isso é um absurdo, né? É impossível escrever assim. Mas o inverso, achar que você não precisa dizer algumas coisas, porque as conclusões que estão ali são óbvias, é um erro no qual geralmente a gente cai por conta de achar que eu não preciso explicar isso. Então, vou avançar, porque como eu falei, isso é uma outra questão, não entra nas estruturas gerais e balizares, mas entra em alguma coisa aqui que eu estou te provocando para você pensar, para você olhar para o seu texto e para outros textos. Aí, eu gostaria, né, de deixar, já que a gente tem um pouco de teoria, esse índice, esse checklist, para você testar nos seus textos, para você testar em textos de amigos seus, para pegar textos que tiraram nota alta, que você viu por aí, né? Assim, por aí, tome cuidado, já falei sobre isso em live,
pegue textos de fontes confiáveis. Guia do Estudante é uma boa fonte e a própria apostila do INEP. Eu sei que tem uns grupos também de estudos, né? Não necessariamente grupos de estudos, mas grupos em que de vestibulando, né, que as pessoas se ajudam. E aí as pessoas que já passaram publicam lá os seus textos. Se a pessoa está mandando um espelho do texto dela, um espelho dos critérios, pode confiar. Tá? Agora, se for assim, eu tirei, viu? Confia em mim. Tá. Faz assim, e aí caiu a internet. Falar sobre cair a internet, quando eu estou dando aula na Exata, a minha internet cai muito, assim, cai no sentido de dar umas travadas e o áudio some. Não é porque eu desembeço a falar que vocês não possam falar, Cora, travou, repete de tal ponto, que eu vou repetir, tá? Não tem problema. Até eu resolver essa pendência da internet, ficamos assim. Então, treina em textos, tá? Tanto nos seus quanto em textos que você sabe que foram bem, essas etapas. Então, identifica nas frases, cada frase, onde está o tópico frasal. E pode chamar esse tópico frasal de frases que demonstram a opinião do autor, aonde a opinião do autor está mais explícita. Identifica qual é o exemplo. Então, assim, a ministra, que é francesa, que é ocidental, que tem vários privilégios, que não foi massacrada por uma cultura, por uma religião que diz para ela X, Y, Z, ela é um exemplo de alguém que se revolta diante da obrigatoriedade de usar um hijab para jogar bola. Isso é o demonstrador, é onde eu estou desenhando a minha ideia. Isso é uma dica também para aquele papo de o que eu tenho que explicar, né? Quando eu falo, ela é uma mulher ministra francesa ocidental, não tá tudo aqui ainda tem um monte de coisa que eu preciso explicar. Ela é uma mulher, a gente está entendendo que ela também se sente oprimida pelo machismo. Agora, ela ser francesa ocidental, o que isso significa? Significa que, neste caso, desta discussão, a religião dela não é muçulmana. Então, a cultura dela libera ela de algumas obrigações que as mulheres inseridas na cultura muçulmana não dão para ela. Não liberam, né? Prendem. E aí aqui eu tenho o fato dela ser ministra. Então ela não é qualquer mulher também. Ela é uma mulher que alçou uma posição de poder muito forte. Isso aqui vale a pena explicar. Isso aqui também vale a pena explicar. Porque se eu só jogo isso aqui, eu tô falando, leitor, você tem a obrigação de entender que no Ocidente, diferente ali do Oriente Médio, as mulheres sofrem menos. Não tem, porque isso é uma decisão que você tomou de colocar no seu texto. Então, verifica se esse exemplo que você trouxe não só é bom para explicar o que você quer, mas se você desenhou com certa riqueza de detalhes, né, com certa minúcia de detalhes, o exemplo que você está tentando usar. Então, verificar se ele é pertinente, se ele de fato explica a ideia que você está tentando defender. Uma ideia também putz, não é um bom exemplo, mas eu não estou achando outro exemplo, eu só tenho esse exemplo. Por que você só tem esse exemplo? Porque eu sou burro, devia ter lido mais, não li jornais o suficiente, não vi vídeos o suficiente. Não, para com isso. Tenta entender o que esse exemplo está te mostrando. Às vezes você não precisa mudar o exemplo, você precisa mudar o tópico frasal. Às vezes o tópico frasal está pedindo coisas que o exemplo não está dando, mas se o exemplo pegou em você a ponto de você só conseguir lembrar dele, extrai dele a ideia, não o inverso, né? Tenho a ideia, preciso exemplificá-la. Às vezes só essa angústia que o exemplo te dá já é suficiente para você falar o que isso me faz sentir, o que isso me faz pensar em relação à frase tema. E aí você consegue, às vezes, sair de uma empacação que fica. Identifica quais são os períodos que concluem a ideia, conclui o parágrafo. Então, se tem um fechamento, se aquilo não fica, né, termina no nada, se ele tem um fechamento. E essa parte eu acho difícil, mas importante. Verifique se as frases que você escreveu são uma tradução da relação entre a ideia do tópico frasal e o exemplo. Eu gosto muito desse termo tradução. Por quê? Quando a gente escreve,
Aliás, quando a gente escreve, quando a gente fala, de maneira geral, a comunicação é muito ruidosa, né? Então, eu falo esperando que você entenda algumas coisas. E aí tem gente ainda que é muito mau caráter que fala assim, eu sou responsável pelo que eu falei. Se o fulano entendeu tal coisa, a culpa é do fulano, a responsabilidade é de quem entendeu. Não, a comunicação é via de mão dupla. Sim, de fato, uma parte é responsabilidade de quem ouve, mas boa parte, principalmente quando está avaliado, está sendo avaliado, é sua responsabilidade. Por isso que é necessário traduzir. Muitas vezes nos mal entendidos da vida, tá lá a treta rolando, né? E de repente você se toca de que o outro, a metade da treta, tá tretando porque entendeu que você disse x mais 2, quando na verdade você estava falando x mais 20. Ele não percebeu aquele zero que você adicionou ali e tava ali, ó, você tá, não serve, não, volta. E aí você traduz o que você tinha dito. Você percebe que o outro absorveu diferente e você arruma. É prever um pouco a resposta que o leitor te daria. Não precisa ser resposta linha a linha, frase a frase, mas como ele receberia a tua mensagem. Ah, receberia sim, entenderia isso, entenderia aquilo. Opa, beleza, então eu não quero que entenda outra coisa, eu quero que entenda o que eu quero mostrar. Isso é uma condução. É igual eu falei lá do professor de exatas, me conduzindo etapa a etapa um raciocínio e de repente me perdendo. Como você vai traduzir o teu pensamento para o outro e conduzi-lo nessa compreensão? Alguma questão até aqui? Angústia, desabafo, chat, áudio, deu tudo certo? Se o silêncio prevalecer, eu vou acreditar que tá tudo certo. Tá bom? Opa, chat. Tá tudo ótimo. Então tá bom. Obrigada. Um feedback assim, muito básico, positivo. O primeiro estudo de caso. Opa, outro chat. Ai, adoro notificações. Tá, beleza. Mais uma RJ. Primeiro estudo de caso. Eu não lembro exatamente, tá? Já tem bastante tempo que eu tenho esse parágrafo guardado nos meus materiais didáticos. Não lembro exatamente se foi um aluno que fez, se fui eu que fiz. Eu sei que tá aí, tá? E ele atende ao que eu preciso. Aqui é sobre cirurgia plástica, o excesso de cirurgias plásticas no Brasil, tá? Ó, nos últimos anos, e é um exemplo que funciona, é um exemplo que cumpre todas as etapas que a gente tem aqui nessa tela. Nos últimos anos, o Brasil esteve entre os países, já é desenvolvimento, não é introdução, esteve entre os países que mais realizam procedimentos cirúrgicos no mundo. Em 2015, foram feitas mais de 1 milhão de cirurgias no país. Esse excesso é problemático. Tal recorrência resulta da busca por um corpo que se enquadre num padrão que muitas vezes é inalcançável. Essa obsessão pode ser prejudicial, afetando inclusive a saúde física de pessoas que se submetem a arriscados procedimentos. O caso da modelo Andressa, eu só sei falar se for URA, que teve graves inflamações após a aplicação de hidrogel nas pernas e quase veio a óbito, é um exemplo claro da gravidade de excesso de cirurgias. Vamos lá, parte por parte, etapa a etapa. A pergunta era, a frase tema, né, nos direcionava, questionava qual era, né, o problema, qual é a questão, qual é a treta em o Brasil ter um excesso de cirurgias plásticas. Né? A palavra excesso na frase tema já nos aponta que o número que a gente tem não é um bom número, não é um número normal. Né? Porque existem os números normais, né, de existe essa recorrência aqui, tá tudo certo, acontece, e existe o excesso. É nesse mundo que a pergunta falava com a gente, é uma redação da FAMEMA, se eu não me engano, de 2017. A gente tem uma abertura do parágrafo. Ele não começa exatamente com o tópico frasal. Ele começa... isso é uma coisa importante. Aquelas 3 bolinhas daquela tela, elas não precisam estar naquela ordem. Eu posso começar pela Andressa Uras, eu posso começar pelo número que a gente começou aqui em 2015, eu posso começar pelo tópico frasal, eu posso começar por onde eu quiser.
desde que eu tenha todos esses elementos ali dentro. Então, ó, tem um contexto nesse parágrafo. Nos últimos anos, o Brasil esteve entre os países que mais realizam procedimentos cirúrgicos no mundo. Isso é legal porque dialoga com esse elemento da frase tema do excesso entre os países que mais realizam procedimentos cirúrgicos no mundo. É um ranking alto, né? Mostra um volume. Isso é legal porque lembra que eu falei, tem que conduzir o leitor. Então já faz o leitor focar em volume, em muito, em excesso, que é uma coisa que a gente vai precisar depois. Aí ele fala, isso era uma coisa importante, né, que ficou faltando aqui nesse parágrafo, que que mais realizam procedimentos cirúrgicos no mundo, foram feitos mais de 1 milhão de cirurgias plásticas, né? Não vai dar certo se não tiver essa informação aqui. Porque o leitor não tem que saber que eu estou falando de cirurgia plástica. Então, pronto. Foram feitas mais de um... Oi? Deixa eu te falar, nessa primeira frase, tem necessidade de colocar a fonte? Porque, assim, eu tenho que pressupor que o leitor ele não leu a coletânea. Então, se essa informação estiver na coletânea, ele não sabe. Então, eu tenho que colocar alguma fonte? Sim e não, depende do que acontece. Por exemplo, aqui, o nosso exemplo mesmo, a parte mais forte dessa argumentação é a Andressa Urach, não o número de cirurgias. E então, esse número de cirurgias fica meio como um contexto que não demanda necessariamente uma fonte. Mas se você precisasse explorar mais esse número, aí era legal dar a fonte pela autoridade que ela vai transmitir. Ah, tá ok. Tá? Agora, tem uma coisa importante também de se pensar quando a gente faz essa pergunta da fonte, o que está na coletânea, o que está na nossa memória, e aí se está na coletânea, a gente consegue citar a fonte. Se está na nossa memória, às vezes a gente não lembra da fonte, a gente viu no Globo Repórter, e aí a gente ficou impressionado com aquilo, por exemplo, a história da Andressa Urach. Eu não lembro onde eu vi, deve ter visto no Instagram. E eu não vou citar o Instagram como fonte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar que o caso ficou famoso nas redes sociais, percebe? Eu acesso a memória do leitor para que ele saiba que isso se reproduz na sociedade. Foi a Andressa Urach, mas podia ser um monte de outras pessoas. Ela vira, né, um para vários, é uma metonímia. Ok, obrigada. Ok, de nada. Então, que mais realizam procedimentos cirúrgicos no mundo? Em 2015, foram feitas mais de 1 milhão de cirurgias plásticas no país. Essa frase que está em itálico é muito juízo de valor, é muito opinativa. Esse excesso é problemático. Isso, então, tem uma característica predominante de tópico frasal. É legal olhar para isso neste parágrafo, porque todos os dados que foram todos os dados que foram apresentados nas frases anteriores, Brasil entre os que mais realizam mais de 1 milhão de cirurgias plásticas no país, o modo como essas frases estão colocadas, eles apontam para excesso, né? Eles apontam para temos um problema. Porque eu podia falar assim, nos últimos anos, o Brasil ainda não atingiu o ranking, o primeiro lugar no ranking dos países que mais realizam procedimentos cirúrgicos no mundo. Em 2015 foram feitas apenas apenas 1 milhão e tantas cirurgias plásticas. Percebe que alterando uns pedacinhos da frase, eu falo, o Brasil está para trás, o Brasil não chegou em primeiro lugar ainda, somos atrasados em cirurgia. Olha, a gente fez pouco mais de 1 milhão. Pouco mais de 1 milhão não é muito, considerando a população brasileira. Percebe? Eu posso relativizar esses números. Cuidado, né, ao relativizar números, porque a gente tem visto aí, né, infelizmente, exemplos muito didáticos de relativização de número que
não faz sentido, né? A correção não vai aceitar, mas que estão aí, né? Que aqui fica como um exemplo didático para a gente olhar. Então, o modo como as frases foram estruturadas mostra para a gente que a gente vai cair numa opinião de que cirurgia demais é um excesso e é um problema. Onde eu quero chegar? Eu agora há pouquinho disse. A frase em itálico tem uma predominância de opinião, tem uma predominância de tópico frasal, mas ela sozinha não faz milagre. Todo o resto, tudo que veio antes e o que vai vir depois, compõem, permitem que ela exista ali como um tópico frasal, como uma opinião. Tal recorrência, que recorrência? Mais de 1 milhão de cirurgias plásticas. Então, tem coesão de uma frase para outra. Resulta da busca por um corpo que se enquadre num padrão que muitas vezes é inalcançável. Aqui eu tenho uma expansão do exemplo, né, já para inclusive dialogar e conectar, lembra das etapas? Eu podia sair daqui e cair na Andressa Urach, né? Só que ia ficar, lembra das etapas que são cortadas? Ia ficar um corte de etapas muito brusco. Por que a Andressa Urach passou por isso? O fato ali de estar dito que ela é modelo ajuda muito a desenvolver essa ideia, porque ela tá modelo, geralmente se encaixa num padrão de beleza. Para se manter no padrão de beleza e ser modelo, ela cometeu um excesso que quase mata. Então, essas etapas de raciocínio, para a gente aqui no fundinho da nossa cabeça, tá fazendo sentido, o leitor vai entender. Não, eu preciso desenrolar para ele. Por quê? Porque eu estou sendo avaliado para demonstrar o desenrolar dos meus raciocínios. A gente já foi avaliado em outras provas pela nossa objetividade, né? Então, tal coisa tem tal resposta. Então, eu vou lá e assinalo o X na alternativa que tem tal resposta. A redação avalia a gente justamente nas nossas estratégias para estabelecer relações de sentido. Então, tal recorrência resulta, né, ela é filhote, ela é consequência. E veja, a gente fala muito em causa e consequência de um parágrafo para o outro. Aqui a gente tem causa e consequência de uma frase para outra, né? Então, você tem um número muito grande que é causado por um padrão inalcançável. Então, porque é inalcançável, a gente vai fazendo um montão. Isso está dito aqui. Essa obsessão pode ser prejudicial, afetando inclusive a saúde física de pessoas que se submetem a arriscados procedimentos. Arriscados procedimentos, nesse contexto, é um sinônimo de cirurgia plástica. Percebe? Cirurgia plástica não precisa ser um procedimento arriscado. Não é sinônimo na vida real, né, na vida geral. Mas aqui, nesta unidade de sentido, neste parágrafo, arriscado procedimento e cirurgia plástica estão em paralelo, estão conectados. Outra coisa, outra relação de sinonímia forçada pela unidade aqui é obsessão. Esse excesso, essa obsessão, né? Problemático, prejudicial. Percebe que tem uma continuidade, por isso eu falei em expansão, tá? E é uma expansão que vem tanto do excesso problemático, mas que está mirando na Andressa Urach, né? Ele quer chegar na Andressa Urach, mas para chegar, ele não pode pular essa etapa do meio. Então, aí vem um desenho, né, muito claro do que é se arriscar para manter essa obsessão, para garantir o enquadramento. Teve graves inflamações após a aplicação nas pernas. Então, é um procedimento que se tornou arriscado porque ela teve inflamação. E qual é o risco? Ela quase morre. É um exemplo claro da, sinônimo de novo, é prejudicial, tem uma gravidade
E a repetição da ideia de excesso é super permitida, porque estava na frase tema. É um caso claro do excesso de cirurgias. E você vê que só essa frasezinha aqui, ó, é a conclusão do parágrafo. É um exemplo claro de gravidade do excesso. É um exemplo claro da gravidade do excesso de cirurgias. Eu nem precisou de grandes etapas para concluir o parágrafo, porque ele próprio, conforme foi se desenhando, já encaminhava para uma conclusão muito simples. Tá? Vou passar para o próximo caso. Primeiro olha aqui para o meu quadrinho da esquerda, depois a gente olha para o quadrinho da direita. As famílias estão cada vez, aqui é o tema do Estatuto da Família, cada vez mais distintas na geração atual. Porém, o Estado ainda não foi completamente adaptado. O Estatuto da Família, que garante os direitos dos integrantes das famílias, não atende às diversas estruturas existentes. Deveria ser papel do Estado garantir direitos iguais a todos os cidadãos. Esse parágrafo é de um ex-aluno, ele é mediano. É aquele parágrafo que a gente fala, beleza, tá legal, mas que não deixa a pessoa sair de uma nota média, né, de uma nota irritantemente média, né? Você fala, porra, eu tô cumprindo tudo, tá faltando. Esse é o típico parágrafo que tem essa característica. Olha lá, as famílias estão cada vez mais distintas na geração atual. Se eu isolar a palavra distinto, eu posso entender que é diferente, né? Ou eu posso lembrar, sei lá, de um distinto senhor que apareceu no meu vagão do trem, né? Lembrando na literatura, assim, de alguma frase que pode ter me aparecido. Então, distinto pode ser ou muito positivo, né? De um distinto senhor, bem apessoado, como pode ser sinônimo de diferente. E aí, se é diferente, exige uma complementação, diferente de quê? Então, essa frase, ela não está ajudando muito o leitor a entender as etapas do raciocínio do autor. Agora, olha só, essa outra frase aqui que está em itálico, o Estado ainda não foi completamente adaptado, com amor e carinho, a gente consegue entender que o autor desse parágrafo queria colocar a opinião dele ali. O Estado, então, que está querendo criar um estatuto, né, na representação ali de alguns parlamentares, querendo criar um estatuto, não está se adaptando. A pergunta era se o estatuto discrimina arranjos familiares não tradicionais. Só que a pessoa pressupôs que o leitor sabia do estatuto, que o leitor sabia que era essa pergunta, que o leitor sabia que era sobre isso que se falava. E aí, por isso que eu falei, com muito amor e carinho, eu como professora dessa pessoa, como corretora dessa pessoa, como alguém que está tentando ajudar o texto a ser melhor escrito, posso me esforçar e falar, aqui está a intenção de opinião desse autor, mas desse aluno, né, desse autor, mas não está bem desenhada essa opinião. E é por isso que esse exemplo está aqui, porque eu preciso que você, com o seu próprio texto, lembra que eu deixei lá umas indicações do que fazer no seu texto para identificar algumas coisas? É olhar com amor e carinho para o seu texto, como alguém que quer fazer esse texto ficar melhor e se ajudar a fazer esse texto ficar melhor, e tentar identificar em quais frases você tentou gravar a sua opinião. Se ela ficou bem gravada ou não, é uma outra etapa, que ainda está aqui dentro do que a gente está fazendo, mas primeiro tenta identificar o que você foi capaz de fazer, neutramente, sem chicote, sem se machucar. Tá, eu fiz isso, aqui morava a minha opinião. Próxima etapa, foi bem feito? Podia ter melhorado? O que eu podia ter melhorado? Tá em direção à frase tema? Tá bem retomada essa frase tema? Aqui não tá bem retomada a frase tema. Ele ainda não fez uma boa retomada. Aí ele, de repente, né, sem muita coesão, o Estatuto da Família, que garante os direitos dos integrantes das famílias, não atende às diversas estruturas existentes. Aqui você fala, famílias estão cada vez mais distintas.
não atende às diversas estruturas existentes. Por que você não me disse lá no início, na contextualização do seu parágrafo, que as famílias têm estruturas diversas, estruturas variáveis, estruturas diferentes entre si? Você vê que esse tiquinho de informação lá no meu contexto estrategicamente facilita a vida de quem lê. Eu tenho que me esforçar menos como leitora. Eu não preciso mais de tanto amor e carinho, eu só li e já entendi. Mas se eu estou suando para te entender, isso é um problema seu, não meu. Garante os direitos... E também é meio confusa essa frase, porque se garante os direitos dos integrantes das famílias, como assim não atende as diversas estruturas? Tem duas informações muito importantes aqui que foram acopladas numa frase só. Isso não é inteligente estrategicamente. Por quê? Porque o leitor tem que entender duas informações. Ele tem que entender que tem mais de um tipo de estrutura e ele tem que entender que o estatuto não contempla essa estrutura e aí tira direitos. Percebe que é muita coisa para pouca frase, né? Isso é importante de ser dividido, por isso etapas, por isso estratégia. Deveria ser papel do Estado garantir direitos iguais a todos os cidadãos. Uma gracinha, né, essa tentativa de opinião também, e é uma tentativa de fecho do parágrafo. Dá para ver claramente que é opinião, porque deveria, né? Então ele está tentando dizer o Estado tem um papel que está na teoria, mas não está na prática. Tinha que fazer uma coisa, mas não faz. E aí, qual é a relação de direitos iguais, né? Porque tem famílias diferentes, então você tem que ter estatuto para todo mundo. Tem que ter lei que contemple todo mundo para gerar igualdade. Só que isso aqui está dado aí e eu estou indo, como leitora, no meu repertório, procurar respostas que não foram dadas para mim por quem escreveu. Então, por isso que ele fica no meio do caminho, porque ele atendeu a frase tema, ele tem uma opinião dele, ele tem alguma exemplificação, né? Falta ainda, porque você não tem exatamente um desenho. Se no parágrafo anterior a gente viu Andressa Urach, a gente não viu aqui como ele está desenhando a falta de direitos, né? Então tem essa falha, mas tem um fechamento das ideias. Então, por isso que fica, como eu falei, no meio do caminho. Ele não oferece tudo que o parágrafo padrão pede. Então, vamos agora para essa versão aqui, que é uma edição desse primeiro que está à minha esquerda. As famílias, antes tradicionais, então, lembra? As famílias estão cada vez mais distintas. Então, distintas do tradicional. Percebe que ficou mais fácil? Parece óbvio aqui, mas aqui o óbvio foi escancarado. Então, ele está muito evidente, não tem como o leitor falar diferente de quê? Estão distintas de quê? Não, elas estão distintas do tradicional. Você não deu dúvida para o leitor. Então, você tem um contexto mais sólido para o leitor pisar e ficar tranquilo. As famílias antes tradicionais e o que é tradicional, compostas de marido, esposa e filhos, estão cada vez mais distintas desse padrão. Eu fiz questão de colocar o desse padrão aqui na hora da edição deste primeiro parágrafo, por quê? Lembra que eu falei que distinto podia ser um adjetivo de positivo, né? Um distinto senhor, um senhor muito bem apessoado? Então, elas não estão, as famílias antes tradicionais estão cada vez mais bem apessoadas. Não estou brincando aqui. Não posso deixar o leitor achar que eu estou falando que as famílias estão ficando cada vez melhores. Percebe? Como isso parece até uma certa soberba, um certo preconceito. Qual é o sobrenome do fulano? Matarazzo, Matarazzo. Percebe? Parece coisa de novela da Globo. Não é isso. Então, quando eu ponho um desse padrão ali, eu não deixo o leitor escapar para pensar em coisas que eu não disse. Lembra que eu falei que eu tenho que traduzir as etapas do meu raciocínio? Muito mais difícil ele se perder da minha tradução com esse detalhe aí do que sem esse detalhe.
Outra coisa, eu podia não ter usado distintas, podia ter falado diferentes desse padrão. Também ia facilitar a vida. Outra coisa é o termo padrão aí. Eu podia ter dito, estão cada vez mais distintas, estão cada vez mais diferentes desse modelo. Podia, não podia? Padrão e modelo são sinônimos. Porém, padrão é uma palavra que na nossa sociedade ganhou um saco, né, um acoplamento de sentido de padrão não padrão, de normatividade e heteronormatividade. Então, eu já não só dei um lugar para o leitor pisar com segurança, sem ficar pensando no que eu não quero que ele pense, como também dei uma palavra que já ajuda a entrar no universo da normatividade, heteronormatividade, homossexualidade, já vai entrando nesse caminho que eu vou precisar depois. Então, por isso que eu falo que é um problema da Cora do Futuro. Quando eu coloquei padrão ali, eu não estou só jogando problemas para a Cora do Futuro, eu estou preparando o terreno para que a Cora do Futuro, que vai escrever as próximas frases, ou que vai reescrever as próximas frases, tenha tranquilidade para trabalhar, porque o contexto está bem definido para ela, né? Então, sempre uma parceria aqui de mim comigo mesma. O negócio de quarentena sozinha em casa com 2 gatos gera esse tipo de reflexão. Na geração atual, então, família antes tradicional. Na geração atual, tem uma passagem fluida do passado para o presente. Há também famílias não tradicionais, de uma mãe com seus filhos, de um pai com seus filhos e famílias de casais homossexuais, ou com pessoas trans com seus filhos. Então, aqui é o que é o diferente. E aí tem mais um espaço que vai conduzir para um tópico frasal necessário, dialogado com a frase tema com a coletânea. Se eu não apresentasse quais são os tipos de famílias, eu podia, por exemplo, eu podia não falar da família de casal homossexual, de pessoa trans, podia ficar só ali na família de mãe solo, de pai solo, podia falar de avós que cuidam dos filhos, né? E que o estatuto não contemplava essas pessoas. Aí depois passou por uma revisão e passou a contemplar o adulto provedor e as crianças e os descendentes. Mas eu percebo que há uma escolha aqui. Tem essa galera e tem também a galera que sofre preconceitos outros, que apanha na rua, que não consegue adotar criança porque é homossexual ou porque é trans. Aí o terreno para o tópico frasal está pronto. Porém, o Estado ainda não... Qual era a frase antes? O Estado ainda não foi completamente adaptado. É muito reduzida essa ideia. Porém, o Estado ainda não está, o que é adaptado? Pronto para garantir os direitos de todos os cidadãos em todos os formatos de família. Olha a obviedade do que foi dito na tela da direita e a aglutinação de informações na tela da esquerda. Pensa em tradução, pensa lá na matemática, nas etapas do raciocínio. Aqui à esquerda tem etapas de raciocínio que foram engolidas, simplificadas prejudicialmente. À direita você tem um desenvolvimento das etapas de raciocínio. Como eu falei, o Estado não estar adaptado significa, para mim, autor desse texto, que o Estado não está adaptado para garantir os direitos de todos os cidadãos em todos os formatos de família. Inclusive, por que isso também pode ser considerado tópico frasal? Porque já está dito, isso sim, está implícito com tranquilidade na frase, que eu, autor desse texto, considero sim família aquelas organizações sociais, núcleos sociais, derivados de casais homossexuais ou de casais com pessoas trans ou de pais sozinhos, mães sozinhas. Percebe? Eu não estou nem questionando isso, né, que é o que o Estatuto acabava excluindo por questionar. Então, eu já estou dizendo que o que veio antes é família, é formato de família, só é distinto, diverso, diferente.
tem uma coisa que eu queria falar sobre isso. Lembra da estratégia da Cora do Futuro? Percebe que aqui, ó, deveria ser papel do Estado garantir direitos iguais? Eu praticamente reescrevi esse pedacinho aqui, né? Então, eu juntei este aqui, o Estado ainda não foi completamente adaptado, com o Estado tem que se adaptar e garantir direitos iguais. Então, aqui, ó, o Estado não se adaptou e não garante direitos, sabe? Então, foi um rearranjo do que já estava na tela da esquerda. Ponto final. O Estatuto da Família mantive o mesmo tipo de estratégia. Deveria. O Estatuto da Família, que garantiria os direitos dos integrantes da família, não atende ao exemplo aparecendo, o desenho da coisa. O exemplo é o próprio texto do Estatuto. Não atende, segundo o texto dessa legislação, as diversas estruturas existentes. Quais estruturas existentes? Essas aqui que eu já apresentei para o meu leitor. O Estatuto, opinião de novo, só quero botar em itálico. O Estatuto precisa ser revisto. Afinal, é papel do Estado garantir igualdade. Veja, eu separei duas informações. Aqui eu disse que ele tem que garantir direitos. Aqui eu disse que ele tem que garantir igualdade. Eu sei que no mundo, né, o mundo que a gente gostaria de viver, gozar de todos os direitos, todo mundo gozar de todos os direitos é gozar de igualdade. Mas a pergunta da frase tema era se o estatuto é discriminatório. Então, ele está falando em dar direitos para algumas pessoas e para outras não. Então, a própria pergunta da frase tema me obrigou a desmembrar essas duas ideias para poder lidar com elas aqui. Lembra que eu falei que uma boa forma de verificar se o meu tópico frasal é um bom tópico frasal é se ele responde a alguma coisa da minha frase tema? Tá aí, né? Essa ideia de precisa ser revisto, afinal é papel do Estado garantir não só direitos, mas também garantir igualdade a todos os seus cidadãos, se aponta, né, direciona, se retorna para a frase tema. E ainda tem um complemento, né? Todos os cidadãos, independentemente de suas orientações sexuais e de gênero. E aqui eu acho que ficou mais evidente aquela bolinha da conclusão, né? Aqui nesse parágrafo a gente tem um desenho de conclusão mais explícito, maior, mais desenvolvido do que aqui, né? Ela quase veio a óbito, é um exemplo claro da gravidade do excesso de cirurgias. Minha opinião, fechando, o Estatuto precisa ser revisto, é papel do Estado garantir igualdade a todos os cidadãos, retomando quem são esses cidadãos, retomando a questão de direitos e igualdade, retomando a própria frase tema. Tudo bem até aqui? Alguma questão em relação a esse parágrafo? Acho que não, vou seguir o baile. Aqui eu tinha falado para vocês já dessa moça, que é uma aluna de redação, que já tem bastante tempo trabalhando junto comigo, por isso que eu disse que ela está em estudo avançado. E aí, nesse caso, eu quis trazer tanto a introdução quanto o desenvolvimento para a gente poder ter um panorama melhor do que só o desenvolvimento. Os aspectos terapêuticos das plantas são conhecidos há séculos, desde o uso medicinal de folhas pelas populações nativas até a produção de morfina, analgésico hospitalar utilizado até hoje em grande escala a partir da flor de papoula. No entanto, apesar do poder curativo das plantas estar no imaginário coletivo, o acesso democrático aos benefícios medicinais da maconha no Brasil ainda enfrenta grandes barreiras sociais e burocráticas para se legitimar. Olha que bonitinha essa introdução, né? Eu não li a frase tema com vocês e não contextualizei a frase tema para vocês, mas está aqui, né? Qual é a questão que ela vai tratar? Ela não deixou nenhuma ponta solta para o leitor dela. Ela vai falar de acesso democrático à maconha medicinal no Brasil. E que, opinião dela, não tá rolando não, tá difícil, né? Como que ela tentou lidar com isso no desenvolvimento 1, né, no primeiro argumento? Primeiramente, deve-se ter em mente que o canabidiol
medicamento derivado da planta da maconha não apresenta efeito psicoativo e é comprovadamente eficaz em tratamentos contra epilepsia e glaucomas. No entanto, a sociedade conservadora, cuja mentalidade é representada pelo Congresso Brasileiro, acredita que a legislação do uso medicinal está necessariamente associada à liberação do uso recreativo. Essa mentalidade empaca o acesso às informações sobre os aspectos medicinais das substâncias da cannabis, pois o tabu em relação à maconha impede que os estudos e constatações sejam apresentados e bem interpretados pela população. Não sei o que vocês... Eu vou pedir essa interação. Vocês podem mandar no chat, assim, manda assim, acho que esse parágrafo está muito bom, escreve 10. Acho que esse parágrafo podia melhorar, escreve 5. Acho que esse parágrafo está horroroso, escreve 1 no chat para mim, por favor. Só para eu ter uma noção de o que vocês pensam. 10, 10, 10. 3, 10, 4, 10. Nossa, sem polêmicas. Gente chata, desagradável. Não quero mais falar com vocês. 4, 10. Dando risada. Ok. Considerando que a gente tem 6 pessoas, 4, 10, vou liberar as outras pessoas. Não tá 10. Não tá 10. E aí é que tá. Esse parágrafo, assim, ele é fundamental para a gente fazer esse estudo e para a gente poder fechar a discussão com seriedade. Assim. É o típico parágrafo em que a pessoa, no caso dela, que é avançada, ela sabe que está faltando alguma coisa, mas ela não consegue identificar aonde. Ela não consegue atacar a própria fraqueza dela. Ela colocou, aliás, isso dialoga muito com o que a Nath perguntou no começo, né? Selecionou os argumentos, trouxe as informações, todas as informações que ela trouxe são importantes, mas ela fica assim, o que está faltando? Não está legal, tem alguma coisa errada. E aí, quando a gente mexeu nesse parágrafo, eu conversei com ela e falei, cadê a frase tema no argumento? A frase tema é a bússola, a frase tema é sempre para onde a gente olha para caminhar no texto. E no parágrafo, falei para ela que a frase tema está respirando por máquinas, né? Dá para ver que ela está tentando ir em direção à frase tema. Dá para ver que a frase tema tenta aparecer. Você escuta suspiros de frase tema, mas ela não está ali textualizada, explícita. Ela até falou assim, eu pensei em colocar no final do parágrafo, né? Tudo isso dificulta a democratização do acesso à maconha medicinal no Brasil. Mas achei que ia ficar ruim, foi isso que ela falou. De fato, não ia ficar maravilhoso, não, mas já ia ajudar bastante. Então, fica aí uma primeira dica, que eu já venho falando há bastante tempo. Sempre você vai se reportar, se redirecionar à frase tema, textualmente. Então, textualmente, em algum momento, ou às vezes em mais de um momento do seu parágrafo, você vai ter que retomar partes da frase tema, vocabulários da frase tema. Às vezes, metade dela, às vezes ela é inteira, tá? Não tenha medo de fazer essa repetição. Ela é uma repetição mais do que saudável, ela é balizar, ela é estrutural para o seu parágrafo funcionar. Aqui ela podia, aí é uma outra dica também, um recurso que ela podia ter usado é fazer a transição do primeiro, da introdução, para o primeiro argumento, com retomada de frase-tema. Então, o Brasil enfrenta barreiras sociais e burocráticas para legitimar a maconha medicinal. Primeiramente o quê? Primeiramente está me dizendo em primeiro lugar. Eu poderia colocar para resolver esse entrave, para resolver esse impasse, para desempacar esse processo, né, burocrático. Desempacar é um pouco chulo, mas tem ali um diálogo vocabulário que funciona bem. Então, para resolver esse entrave, deve-se ter em mente que o canabidiol, percebe que já começa a fazer o desenho e aquela frase solitária que ela tinha deixado para o final, que ela imaginou deixar para o final,
não fica só no final, já fica pelo menos na abertura. Outra coisa que é muito importante aqui nas estratégias dessa aluna é que ela quer muito, e aí a gente pode tentar destacar qual é, né, o tópico frasal dela, o que é dela, não só da frase tema. A sociedade é preconceituosa. A sociedade acha, né, isso é que ela está lá escrevendo assim, eu vou falar disso aqui, porque eu acho que isso aqui é relevante. Ela está lá escrevendo, ela fala, olha só, a sociedade está misturando os debates. A sociedade preconceituosa e cheia de tabus acha que se a gente liberar maconha medicinal e der para a criança que tem epilepsia, a gente está transformando a criança num mini-nóia, né, num maconheirinho. Né, o que eu vou fazer com a sociedade perdida? E assim, tô aqui brincando, talvez você tenha dado um sorrisinho aí, mas é um pouco por aí que a coisa vai, é um pouco assim que a nossa sociedade acaba agindo na sua cegueira. E aí tem uma outra coisa, que é o que ela traz nesse parágrafo, que é aqui na terceira linha de baixo para cima, né, essa mentalidade empaca o acesso à informação. Então, ela está falando, a sociedade é preconceituosa porque é desinformada. É ótima essa leitura dela. Só que ela só falou isso. A sociedade é preconceituosa porque é desinformada. Ela não falou a sociedade desinformada se torna preconceituosa, o que resulta em barreiras intransponíveis para democratizar o acesso à maconha medicinal. Percebe? Só de voltar para a frase tema, eu já reestruturei um pouco o que eu tenho que fazer nesse parágrafo para transformá-lo num parágrafo um pouco melhor. Então, para este parágrafo, a dica é reporte-se a frase tema. Reporte-se a frase tema. Você vai dormir essa noite escutando essa frase. Reporte-se a frase tema em todas as etapas, tá? E aí, vamos olhar a edição que eu fiz junto com ela, tá? Ela participou. Temos aqui, então, a primeira versão à nossa esquerda e a segunda versão à nossa direita. Vocês devem já ter reparado que todas as minhas segundas versões são maiores que as minhas primeiras versões. Então, treina, sim, a redação na folha de papel e tenta fazer caber. Tá? No Word, né, no documento de Word, você pode mandar contar palavras. Uma redação nota 1000 tem cerca de 400, às vezes se a letra é bem pequenininha, 400 e poucas palavras. Pode usar esse parâmetro, mas é legal também, principalmente a partir de agosto, treinar mãozinha, né? E se a gente ainda estiver no modelo EAD, se você ainda estiver mandando redações para correção no modelo EAD, depois você passa limpo. Mas é importante fazer a sua letra caber nas 30 linhas de uma folha de redação, com essas 400 palavras, que você vai precisar delas. Não é para enrolar, não é para encher linguiça, ao contrário, concisão, objetividade, mas muito conteúdo. Vou abrir o chat aqui que alguém me chamou. Neste caso, ela perdeu ponto em alguma competência por não retomar a frase tema? É uma ótima pergunta. E sim, ela perderia, ela não perdeu porque isso aqui era um rascunho dela. Ela é minha aluna ainda e ela... Por isso que eu falei que caiu no meu colo. Coincidentemente, ela falou comigo hoje sobre esse parágrafo. E aí, hoje eu virei para ela e falei assim, posso colocar no meu material da live? Então, ela nem chegou a perder ponto. Mas ela perderia, sim, porque poderia perder tanto na competência 2 quanto na competência 3. E geralmente é assim que acontece, porque se você não atinge os 200 pontos na competência 2, dificilmente você vai atingir os 200 pontos na competência 3, tá? Outro dia eu posso falar, vou até anotar isso, da relação da competência 2 com a competência 3, porque acho que uma live que tira bastante dúvida. É assim que o meu cérebro funciona, tá? Eu lembro das coisas e eu tenho que anotar, porque eu não vou lembrar se eu não anotar. Então, sim, ela teria perdido ponto tanto na competência 2, porque não retomou a frase tema. Competência 2 é, bem linhas gerais, estrutura geral, e a gente está falando de estrutura aqui o tempo todo, né? Então, tanto estrutura macro quanto estrutura média, ela não dá conta da estrutura frasal, mas ela dá conta da estrutura introdução, desenvolvimento, fechamento,
No Enem, inclusive, a competência 2 avalia se você tem um fechamento. No critério 5, na competência 5, avalia se é uma boa intervenção dentro dos critérios que eles querem. Mas é na 2 que você é avaliado por ter uma e por ela ter uma boa relação com o seu texto. Então, no argumento, se ele não se reporta diretamente à frase tema, isso já é considerado um pouco de desvio, sim. E no critério 3, ela vai perder naquilo que a Natália perguntou no começo, antes da aula começar, sobre ter uma ideia, ter ideias, trazer essas ideias para o papel, só que ainda perder na competência 3, ainda não ser o suficiente. Não sei se por coincidência, a Natália foi a única pessoa que não deu 10. Ah, não, a Nath deu 10, tá? Eu que comi bola. Por que não é 10, né? Porque tem todas as informações necessárias, mas não dialoga numa boa... Tá lá na critério 3, é selecionar, organizar ideias, informações e fatos em função de uma opinião. Se é em função de uma opinião, a opinião não está bem desenhada porque não se reportou a frase tema. E se é selecionar fatos e informações, mas esses fatos, ainda que sejam bons, não desenharam, não traduziram o raciocínio da autora do texto, ela perderia ponto sim, tá? Mais alguma questão? De nada. Vamos seguir. Então, temos aqui a segunda versão. Olha lá. Ao invés de primeiramente deve-se ter em mente que o canabidiol, para começar a ultrapassar esses limites, lembra que ela falou que eram barreiras? Então, para começar a ultrapassar as barreiras, a gente chama barreira de limite, é fundamental informar a população e, assim, desmistificar os efeitos da maconha medicinal no corpo. Olha só. Deve-se ter em mente que o canabidiol não apresenta um efeito psicoativo, tá? Lembra que ela falou aqui embaixo da desinformação? O tabu impede que os estudos sejam apresentados, essa mentalidade empaca o acesso à informação. Então, na estratégia que nós fizemos para fazer esse parágrafo aqui, a gente pegou essas informações aqui que eram boas e acoplou a ideia de limite, de barreira, acoplou a ideia de que não é um psicoativo, né? Então, não é só eu tenho que ter em mente. Quem tem que ter em mente? Essa sociedade aqui desinformada tem medo da maconha. Então, para começar a quebrar as barreiras, e nesse texto, quebrar barreiras faz sinonímia com democratizar. É fundamental informar a população e assim desmistificar os efeitos da maconha medicinal no corpo. A sociedade conservadora, e aí ela falou dessa sociedade conservadora aqui, ó. Então ela tá aqui. Sociedade conservadora acredita que a legalização do uso medicinal está necessariamente associada à liberação do uso recreativo. Então, ó, temos aqui, né, ela acredita que a legalização do uso medicinal é associada ao recreativo. Ela podia super se perder aqui, né, começar a falar de uso recreativo, começar a falar do quanto isso é uma discussão necessária, do quanto a gente só vai acabar com o tráfico se acabar com o uso recreativo, do quanto a gente só vai ter estudos se a maconha faz mal mesmo para uso recreativo, se ela faz mal mesmo ou não, se a gente tiver espaço amostral para fazer essa análise, ela podia ir embora falando disso. E aí ela ia se ferrar muito, porque ela ia estar falando de maconha e não de uso medicinal de um princípio ativo para um grupo específico e que não está garantido esse acesso para eles ainda porque não está democratizado, porque é muito caro. Na verdade aqui porque por falta de informação. Então percebe que ela podia ir embora, né? Mas não, ficamos até aqui. No entanto, era importante falar de uso recreativo só até aqui. Se não falasse de uso recreativo, não ia ter a questão mitificante, não ia ter a questão do mito, dessa crença de que deu maconha para a pessoa virou maconheira, a pessoa virou nóia, a pessoa virou dependente.
E inclusive do quanto isso tem a ver com essa droga, né? Porque, sei lá, tenho dor de cabeça uma vez por semana eu tomo ibuprofeno. Ninguém acha que eu sou dependente de ibuprofeno por causa disso, né? Ibuprofeno pode, maconha não pode. Medicinal, né? Ibuprofeno medicinal pode, maconha não pode, medicinal não pode, porque ela é associada ao uso recreativo de droga. Se o ibuprofeno fosse associado a um outro uso que não para aliviar a dor, né, para um uso recreativo, ele teria a mesma leitura. Então, esse cheirinho de recreativo aqui era importante. Notas, né, doses suaves, né, dessa ideia era importante só para acender essa memória do leitor de que é por isso. Se ela fosse outro tipo de droga, como, por exemplo, lá na introdução dela, vamos lembrar da introdução? Ó, as plantas foram, né, são terapêuticas, plantas em geral. A morfina, que é o opiáceo, que é flor de papoula, é um analgésico hospitalar, só que é também o ópio, né, que é uma droga de dar barato. Mas a gente venceu o medo do ópio e passou a usar a morfina como um medicamento fundamental para dores muito fortes. Ela está propondo, a partir do contexto que ela abriu, que a maconha passe desse estágio de mitificação também. Então, era necessário trazer isso aqui. No entanto, então, a maconha não faz efeito psicoativo no corpo. E ela está associada ao uso recreativo. No entanto, a sociedade conservadora acredita nisso. No entanto, a ciência já comprovou que o canabidiol não apresenta efeito psicoativo e é eficaz contra doenças. Ó, eu tenho de um lado a sociedade conservadora, do outro lado a ciência. Aqui ela disse que deve-se ter em mente que ele não apresenta efeito psicoativo. Quem disse? Aqui eu tenho um sujeito simples dizendo: a ciência disse que ele, medicamento derivado da planta, não dá barato. E além de não dar barato, é eficaz contra doenças severas. Percebe? Inclusive, quando a gente estava escrevendo, ela me fez a mesma pergunta que a Nath fez. Ora, mas cadê a fonte dizendo que é a ciência? Aqui a gente está conseguindo acessar, por isso que eu fiz esse paralelo com vocês, a memória. Se de um lado eu tenho a sociedade conservadora, de outro eu tenho a ciência. E o desenho geral do parágrafo autoriza a colocar essa ciência aí. Nesse parágrafo não precisa de fonte, porque esse acesso à memória do leitor é suficiente. Não é o texto dissertativo, ele é dissertativo, ele não é informativo. Então, não é o tempo todo que é obrigatório a gente dizer de onde as coisas vêm. Depende da construção que a gente está dando e do efeito retórico, do efeito argumentativo que a gente quer. Outro, no entanto, né? Então, ele a ciência comprova isso, mas a gente volta para a sociedade conservadora. Esse tabu retira a qualidade de vida de quem precisa de tratamentos para essas doenças. Você viu que ela não disse isso aqui. Então, é um dos pontos que ela não tira 10 nesse argumento, né? Ó, essa mentalidade empaca o acesso às informações. Parece que, no parágrafo da esquerda, a preocupação é informar a população sobre maconha. Na maconha medicinal. Na da direita, não. Informar a população sobre maconha medicinal é ferramenta para, frase tema, democratizar o acesso ao uso medicinal para quem precisa para viver. Percebe como deixar a frase tema ali no nosso norte, no nosso horizonte, é fundamental para o parágrafo ganhar a forma que ele precisa ter? Então, o tabu, a desinformação, tira a qualidade de vida para quem precisa. Somado a isso, além disso, é triste, infelizmente, o Congresso brasileiro, que deveria facilitar o acesso dessas pessoas ao medicamento, então, que tem esse pressuposto, né? Então, deveria, a gente já sabe que ela vai dizer que não faz, porque disse deveria,
mantém-se conservador e estagnado. Lembra que ela falou empaca o acesso às informações? Ai, meu Deus, cadê meu mouse? Empaca o acesso às informações aqui? Lembra que ela falou que a sociedade era conservadora? Que a sociedade pode ser conservadora o quanto ela quiser. Se passar a lei e quem precisar usar, continuar usando, vai continuar usando, né? Vai usar, vai ficar bem, vai ter qualidade de vida e vai ter alguém falando, ó, que absurdo, e vai ter alguém se curando, tendo qualidade de vida. Mas o nosso Congresso corrobora com essa sociedade conservadora. É isso que ela está tentando dizer aqui. Então, ele mantém-se, assim como a sociedade, conservador e empacado. Aqui, né? Estagnado. Como? Não demonstra interesse em usar aquela ferramenta que a gente tinha falado, informar sobre os aspectos medicinais da cannabis. Aí aqui tanto faz, já que impede ou impedindo que os estudos sejam apresentados e bem interpretados pela população. Então, ó, lembra que para começar a ultrapassar os limites e democratizar o acesso ao medicamento, eu tinha que informar a população. Se eu sou o Congresso, eu deveria informar sobre os aspectos medicinais e, com isso, impedir que os estudos, quem são os estudos? A ciência, cadê ela? A ciência, impedir que e permitir que a ciência apresentasse fatos e pudesse ser bem interpretada pela população. Você vê como as coisas se encaixam. E da esquerda para a direita, que eu tenha um desenvolvimento de raciocínio maior, uma estratégia de onde eu vou colocar cada coisa em algum lugar, e aí a tradução de um raciocínio do leitor, do autor para o leitor. E aqui tem um fechamento, com cara de fechamento, com cara de conclusão, e que retoma a frase tema, que é parecido com aquela frase que ela falou, mas se eu colocar vai ficar muito solitário. Tudo isso consolida as barreiras, lembra que ela tinha falado em barreira na introdução, para a democratização do medicamento. Retirando, então, se eu consolido a barreira, eu não democratizo. Retirando o medicamento das mãos do que dele precisam, bem como o direito democrático, né, de desfrutar de uma vida normal. Então, agora tem propósito esse parágrafo. Agora tem um porquê dele estar aqui, né? Para que falar de informação? Para que falar de uso recreativo? Para que falar de sociedade conservadora? Para falar que tudo isso atrapalha a democratização. Tudo bem? Vocês estão bem? Vocês estão vivos? Que horas são? Oi, Clarinha. Oi, Fabi, eu vi você chegando. Tudo bem? Tudo bem, e você? Também tô bem. Tô aqui assistindo. Cheguei atrasada, me perdoa. Tá gravadinho. Se eu não fizer nenhuma coisa errada na hora de transformar isso em menos não. vídeo. Mas estamos aprendendo com a tecnologia. Uma curiosidade. Sim, importante. Não, uma outra curiosidade de frase aqui, de oração subordinada que eu queria comentar. Ó, temos um já que impede aqui e um impedindo. Eu falei que tanto faz um como o outro. Olha que bonitinho, acho tão bonitinho. Ó, quem não demonstra? O Estado, né, então o sujeito dessa oração, não demonstra interesse em informar sobre os aspectos medicinais da cannabis. Consequência, impedindo que os estudos sejam apresentados e bem interpretados. Então, essa oração aqui no gerúndio é uma típica oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio. Então, ela não tem a conjunção e o verbo não está conjugado, ligado ao sujeito, que é o Congresso e o Estado, né? Aqui ele está no gerúndio, que é uma forma nominal, que não é conjugação. E por isso que ela é tão complicada, porque, como eu falei, né, ela é uma oração dependente de outra, subordinada, e ela é reduzida. O fato dela ser reduzida reduz a quantidade de informações que ela carrega. Por quê? Porque o já que dá a noção para o nosso cérebro, a informação de que a gente está falando de uma consequência. Eu poderia falar, o Congresso não demonstra interesse em informar sobre os aspectos medicinais da cannabis. Em consequência disso, impede que os estudos sejam apresentados.
né? Então, eu dou mais informação ainda do que um já que. Então, eu quis deixar aí mais no nível da curiosidade para a gente perceber que quando o professor risca o gerúndio, muitas vezes não é porque ele não gosta de gerúndio ou por causa do senhora, não vou estar compreendendo essa informação, então, senhora, vou estar passando para o meu superior. Não é isso. Isso é uma questão que vem da realidade, que vem de uma hipercorreção, que infelizmente acontece com quem não tem domínio da forma culta, né, da norma culta, da norma padrão, e acaba exagerando na linguagem para falar bonito. E inclusive vira motivo de risada. É diferente de uma oração subordinada que tem um efeito de sentido com um recurso ou com outro recurso, e eu só queria colocar essa curiosidade. E dentro de curiosidades, não sei vocês, mas aqui em minha casa servimos ao Átila. Vocês já assistiram essa live? Se não assistiu, tem que assistir. E eu não estou falando só sobre o momento que estamos vivendo e tudo mais. Eu sei que é cansativo, né, essa quantidade de notícias e gatilhos, inclusive, de angústias que as notícias sobre coronavírus podem dar. Mas essa live especificamente está recheada tanto de informações, mas mais do que informações, tem estatística, tem número, tem um monte de coisa, é legal, mas o raciocínio dela. São dois cientistas conversando, o Átila, que é da bio, especificamente da bio, virologista, e tem uma professora, que eu esqueci o nome dela, mas ela trabalha com demografia. Então, ela vai olhar o que é essa situação de coronavírus que a gente está vivendo no Brasil, especificamente, e aí nos Brasis. Ela vai falar do Brasil pobre, da periferia. Ela vai falar que uma das soluções para o coronavírus no Brasil é saneamento básico. É muito legal. É muito legal, assim, é horrível pensar que a gente vai ter gente morrendo porque não tem saneamento básico. Mas olha ali no topo da tela, dica de tema. Quando isso tudo começou, fora o baque, o medo, a puta merda, né, que está acontecendo na minha vida agora, e nas nossas todas, uma das minhas questões foi, isso vai mexer com o sistema de redação, né, porque minha vida, meu clube, né, é assim que acontece, o cérebro está sempre pensando nisso. E isso vai mexer. Só que eu não consegui ainda, não tinha até essa live recortado, assim, isso aqui pode ser um tema, isso aqui pode ser um tema. Eu tava começando, assim, já tinha uns temas aí que eu falei, isso aqui eu vou levar para a sala de aula. Só que essa live vale a pena você pegar lá o seu caderninho, botar uma ideia no meio, assim, e começar a fazer mapinha mental de assuntos que eles vão tocando e do quanto isso pode se transformar em tema. Porque eles falam muito de políticas públicas, eles falam do SUS, eles falam de agentes de saúde, eles falam da ação, né, do trabalho dos agentes de saúde, eles falam de investimento em saúde, a relação, né, que é vocabular, né, da palavra, entre investimento e gasto. Né? Investir em saúde não é gasto. Dá para fazer uma frase tema agora, né? Assim, saúde, investimento ou gasto, caminhos para a solução da pandemia, sabe? Assim, pode ser super um negócio assim. Por quê? Porque quando, né, olha que legal, quando você investe em saneamento básico, você não só está curando essa pandemia, ou está minimizando essa pandemia, como você está prevenindo de tantas outras e de tantas outras doenças. Está prevenindo de uma epidemia de dengue que a gente não vence há anos. Né? Então, eles também tocam nesse assunto. Já falei de SUS e tal. Então, tem vários pontos que dois cientistas vão conversando que passam por questões de políticas públicas. E política pública é tema de redação com frequência. Então, fica assim, um apelo, a dica, mais do que uma dica, um apelo, assistam essa live
com tempo. A live tem 1h30, mais ou menos, 1h20. Assista com um pouco mais do que isso. Assista com 2 horas de tempo aí nos seus estudos e com um papelzinho na mão. Para quê? Para você poder pausar, para você poder voltar, para você poder anotar frases que eles soltam, para você poder parar para pensar o que você acha do que eles estão falando, porque é muito rico, muito, muito profundo